do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Amém? Que diz assim: você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas enfeitavam: saldônio, topázio, diamante, brilho, ônix, jaspe, safira, caboclo, esmeralda. A sua guarnição era feita de ouro, e tudo foi preparado no dia que você foi criado. Você foi ungido como um querubim, guardião, pois para isso eu designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fogueadas. Amém? Publicidade. Eu queria falar hoje sobre adoração para a nossa existência. Eu falei aqui no princípio que nós existimos para adorar. Amém? Nós existimos para adorar. Quando você vê aqui, o profeta Ezequiel estava falando do rei de Tiro. O rei de Tiro era um símbolo de Satanás. Esse rei aqui deixou soberbo para o seu coração. Mas hoje eu queria falar sobre adoração, sobre adorar o Senhor, a importância de nós adorar o Senhor. Quando você lê, a Bíblia fala aqui sobre Lúcifer. Lúcifer, no grego, significa o brilhante. Por que o brilhante? Porque eu li aqui no 28, versículo 13, fala que esse anjo, esse querubim, ele era lindo, era formoso, ele brilhava, ele era cheio dessas pedras aqui. O historiador diz que quando ele andava, a Bíblia diz, irmão, que quando ele andava, ele saía som dele. Saía som. Diz também os historiadores que quando ele regia o coral do Senhor, o coração de Deus jubilava. Porque antes de ele ser Satanás, ele era um adorador. Eu estava lendo hoje sobre isso. Deus fez ele perfeito. Aqui no versículo 15, 14, você foi ungido como um querubim, guardião, pois para isso eu designei. Você estava no monte santo de Deus, caminhava. Versículo 15. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Ele era perfeito. Perfeito. O céu era cheio de alegria e cheio da presença. Só que um dia, quando você lê no livro de Isaías 14, versículo 12, a Bíblia diz que ele estava sempre na presença do Senhor. E a Bíblia diz que quando estava na presença do Senhor, ele se deixou levar no seu coração ser igual a Deus. Ele deixou-se levar no seu coração a buscar aquilo que era Deus, a glória que era de Deus. Ele queria a glória do Senhor. Por isso, irmãos, que ele se rebeleia contra Deus. No texto de Isaías fala, ele fala assim: subirei acima das nuvens e serei semelhante a ele. Ele queria o trono de Deus. Ele queria a glória de Deus. Ele deixou isso
invadiu o seu coração, o orgulho invadiu o seu coração. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele estava no jardim de Deus. Quando o profeta Ezequiel fala jardim de Deus, ele estava falando do jardim mineral. Lúcifer, ele cuidava do jardim mineral. Cuidado do jardim de Deus. Lúcifer, ele tinha seres que ajudavam ele a cuidar desse jardim. E ele cuidava, prestava adoração a Deus. E ele se deixou se envolver com orgulho. Porque ele falou assim no seu coração: já que eu tenho esse mundo para mim, já que eu tenho esses seres que estão aqui, por que não ser igual a Deus? Por que não levar o trono acima dele? E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 12, 7, que ele agora se rebelou contra Deus. A Bíblia diz que ele pega a terça parte do céu. Ele vai em uma rebelião contra Deus. Só que, quando aquele que o criou, aquele que o formou, viu, Deus se preparou. Deus chamou Miguel. Eu creio, irmão, a Bíblia do Rio, nós temos uma maior tristeza do coração de Deus. Porque ele criou Lúcifer. E a Bíblia diz que ele era perfeito. A Bíblia diz que ele era um exemplo lá, mas se perdeu no meio do caminho, porque ele queria aquilo que era do Criador. Então ele deixou isso se envolver no seu coração. Eu falei que Deus, ele permitiu que você viesse esse mundo para que você seja um adorador. E a nossa dificuldade hoje é adorar o Senhor. O que é amar a Deus acima de todas as coisas? O que é prestar um culto a Deus? Porque tem um texto de João 17, que Jesus fala assim: Pai, eu não peço que tire do mundo, mas que livre do mal. Porque esse mundo aí tem muito atrativo. Esse mundo é tão minado, irmãos, se nós não se policiarmos, nós acaba mudando o foco. Se nós não vigiarmos, nós sai do propósito. Por tanta coisa que tem. Eu falei assim: Pai, eu peço e guarda. Jesus estava falando que havia o mal, que havia problema. Por isso que nós temos que estar sempre, constantemente aos pés do Senhor Jesus, falando com Ele, falando com Ele. Porque na nossa casa tem um altar. Se você não se policiar, você acaba se envolvendo. E quando você acaba se envolvendo, você perde o foco. É uma palavra que tira você do foco. É uma atitude que tira você do foco. É uma traição que tira você do foco. É um não que tira você do foco. E por isso nós temos que estar atento. Você é um canal de Deus. Você é um canal do Espírito Santo. É isso que nós muitas vezes perdemos. Nascemos para adorar Ele. E o louvor tem que ser só para Ele. A Bíblia diz em Isaías 42 que o profeta Isaías falou no versículo 8: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, o meu louvor não divido com ninguém.
o meu fogo do Espírito. Deus criou você para você prestar culto a Ele, adorar a Ele. Deus se alegra quando você vai no santuário. Dificilmente você vai lá, mas quando você vai, Ele se alegra porque você foi adorado. Deus pode ser adorado, Deus pode ser exaltado, mas uma adoração, um coração que é voltado, um coração voltado a Deus. Sabe aquele chá de bolacha? Que você coloca o joelho no chão, que você começa a chorar, a adorar, e você se volta ali. Essa adoração que Deus quer que você se envolva, que você entenda que Deus está no mesmo lugar, esperando por você. Você lembra quando você ia lá, dobrar o joelho? Faz muito tempo faz, porque esse mundo secular nos ocupa com tanta coisa. Adore a Ele e Deus vai mudar a tua história. Tem um tempo para Deus. Da mesma forma que você tem um tempo para você, tem um tempo. Tem um tempo. Falar, dobra o teu joelho, vai falar com Ele. Daniel fazia isso, Daniel aguardou. Porque a oração muda o curso da história. Como é que é, pastor? Quando você lê em 1 Samuel capítulo 7, o povo estava longe de Deus, irmãos. Pior coisa é viver longe de Deus. Pior coisa é viver separado de Deus. Passo que você passar, não largue, não deixe. Se você puder, cada vez mais se aproxime dele. Quando você lê a Bíblia de 1 Samuel fala do nascimento de Samuel, menino da oração. Samuel é a semente da adoração de Ana. Ana era adoradora. Foi adorando que Deus deu a semente para Ana. Samuel nasce. Samuel foi levado ao templo para Eli cuidar dele. E Deus, Israel, estava procurando o adorador. Quando você lê o texto, a Bíblia diz que ele estava buscando o adorador. Quando Deus olhou para Israel, não viu ninguém. Saulo não viu ninguém. Ele olhou para os filhos de Eli, estava desviado, estava se prostituindo, estava roubando a carne do sacrifício de Deus. E Deus olhou para a situação, e cada dia que passava o povo se envolvia mais com o pecado, porque o sacerdote estava longe de Deus, longe. E Deus olhando, teve um dia que Deus permitiu que os filhos de Eli morressem. Teve um dia que Deus permitiu que Eli morresse, quebrasse o pescoço. Levaram a arca. A arca era um símbolo da presença de Deus. Morreram os sacerdotes e a arca foi levada. Morreram os sacerdotes e a arca foi levada. Aleluia. Ei! Nós nascemos para adorar. E se você não adora, as coisas não acontecem. Por isso que Zacarias, Zacarias capítulo 4, 6, não é por força nem por violência, é por meu espírito. Vá a Deus, fale com Ele, Senhor, eu preciso mudar. Quebrando meu coração, limpe meu coração. Tu está preocupado com tantas coisas, envolvido com tantas coisas, tanta pressão, opressão, que acaba separando, quebrando o vínculo que você tem com Deus. Olha isso aqui. Ei, nós nascemos para adorar o Senhor. E quando nós começarmos a adorar, a tua vida vai mudar. Aqui, quando você vive no mundo secular, você se entrega
Eu tenho uma amiga minha, e ela gostava daquelas músicas baianas, ela ficou ouvindo aquelas músicas. Ela quando estava no trio elétrico, ela falou assim: se eu morrer aqui, eu vou morrer alegre. Porque ela se entregava com as músicas.